Vocês sabiam que no final do século XIX começaram os rumores de que poderia haver vida inteligente em Marte? Vocês sabiam disso? Olá, sejam bem-vindos ao AstroTubers. Eu sou a Miriam e hoje vou contar um pouquinho de história para vocês. E a história hoje vai ser sobre um personagem bastante interessante para a astronomia, que foi o Percival Lowell. E ele vem de uma família com membros igualmente notáveis, como a sua irmã, a famosa, premiada poetisa Annie Lowell, e seu irmão, o Abbott Lowell, que foi presidente da Universidade de Harvard por mais de 20 anos. Que família, né? Bom, o Percival Lowell, ele nasceu em 1855 em Massachusetts, nos Estados Unidos, e desde criança ele já gostava bastante de astronomia. Ele acabou se graduando em matemática em Harvard e lá ele estudou um pouquinho sobre a origem do sistema solar. Depois disso, depois de se graduar, ele passou 6 anos trabalhando com seu avô nos negócios da família e depois disso ele saiu viajando pelo Oriente, escreveu vários livros até sobre as experiências e coisas que ele vivenciou nessa grande viagem. Grande mesmo, 10 anos. E depois de ler um livro sobre Marte, do astrônomo francês Camille Flammarion, o Percival Lowell decidiu o que queria fazer da vida. Ele pensou, não, eu quero estudar Marte, quero estudar astronomia em tempo integral. Então, em 1894, ele começou a construção do seu próprio observatório. Foi com financiamento próprio, teve ajuda de alguns outros astrônomos para poder dar dicas e escolher o local também. Então, o local escolhido para a construção desse observatório foi Flagstaff, no Arizona. Ali era um local alto, tinha uma altitude de mais de 2.100 metros, era um lugar bastante afastado da cidade, então não tinha poluição luminosa, bastante escurinho. O clima ali era bom, então a maior parte do ano noites sem nuvens, um clima um pouco seco, um excelente sítio para observações astronômicas. Mas por que o Percival Lowell se interessou tanto assim por Marte, a ponto de até querer construir um observatório para estudar esse planeta? Bom, a história começa um pouquinho antes, em 1877, quando o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou Marte e ele identificou algumas estruturas em linhas retas, e ele chamou isso de canali. Só que isso foi traduzido erroneamente, fazendo as pessoas acreditarem que existiam canais artificiais em Marte, ou seja, algum tipo de vida inteligente foi lá e construiu esses canais. E anos mais tarde, o astrônomo francês Camille Flammarion também observou esses canais e ele acreditava que se tratasse de canais de irrigação. E ele anotou, fez os desenhos no livro, aquele livro que o Percival Lowell leu lá atrás. E ele acreditava que esse sistema tão sofisticado desses canais fosse uma evidência que pudesse haver vida inteligente em Marte. E o Percival Lowell acreditava fielmente nisso também. Em 1894, o Percival Lowell ele também observou Marte já no seu observatório. Ele também identificou esses canais, fez os seus desenhos. Ele publicou vários livros e vários artigos sobre esse assunto. Em 1909, aquele famoso telescópio do Monte Wilson resolveu então permitir que fizessem observações mais próximas do planeta Marte. Então, eles identificaram algumas estruturas e eles revelaram que eram apenas características geológicas possivelmente causadas por erosão. Agora nós temos aqui alguns fatos importantes para a gente falar. Bom, o primeiro desses fatos é que naquela época as observações eram feitas com telescópios que tinham uma resolução um pouco mais baixa e não tinham fotografias, placas fotográficas. Então o astrônomo ficava lá observando e anotando. Observava mais um pouco, anotava, desenhava o que ele estava vendo e passava horas fazendo isso, então isso gerava algumas imprecisões. Claro, por exemplo, o Schiaparelli pode ter observado algo parecido com isso quando ele observou com seu telescópio de 15 centímetros de diâmetro. Um outro fato que é importante levar em consideração é que as estações lá em Marte, estações do ano em Marte, elas variam bastante e junto com as tempestades de poeira que são frequentes por lá, dá a impressão de que a superfície fica mudando. Então, antigamente eles interpretaram isso como fosse o crescimento de plantas. E por último, com a mudança das estações, era bem visível o derretimento das calotas polares, então eles acreditavam que esses canais tinham sido construídos por seres inteligentes para transportar então a água dos polos para as regiões equatoriais do planeta Marte. Bom, e conforme as observações astronômicas foram melhorando, hoje nós sabemos que tudo isso não passa de uma grande ilusão de ótica. O Percival Lowell ele apreciou a grande discussão que tudo isso gerou, porque as afirmações que ele fez sobre o planeta Marte causam muito mais impacto do que o trabalho de muitos outros astrônomos da época. E esses astrônomos falavam que
as afirmações do Lowell acabavam transformando essa área da astronomia, né, que é a astronomia planetária, numa área menos respeitável. Ao mesmo tempo, o fascínio do público pelos planetas, devido ao trabalho do Percival Lowell, pode ter ajudado a fomentar o apoio ao programa espacial. Então, várias gerações depois, esse interesse em observar os planetas mais de perto, tudo começou lá atrás, com essas especulações, com as pessoas ficando super curiosas sobre o que está acontecendo na superfície de um planeta e coisas assim. E não só isso. O trabalho do Percival Lowell sobre Marte acabou gerando várias obras de ficção científica que nós conhecemos por aí, e a mais famosa delas, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que tem 2 adaptações aí para o cinema, que é um livro fantástico. No começo do século XX foram notadas algumas perturbações nas órbitas de Urano e de Netuno, então começou uma grande procura por um outro planeta que estivesse além de Netuno que pudesse estar causando então essas perturbações. E dentre os vários astrônomos envolvidos nessa procura estava Percival Lowell. E ele chamou esse planeta de planeta X. E o X aqui significa desconhecido, como nas equações acha o valor de x. Não significa o 10 em algarismos romanos, até porque esse seria o 9º planeta a ser descoberto. E o Percival Lowell chegou a calcular qual seria a posição que esse planeta estaria e também calculou uma estimativa para a massa. E ele encontrou alguma coisa entre a massa da Terra e a massa de Netuno para esse planeta desconhecido. E o Lowell ele procurou por esse planeta incansavelmente desde 1906 até o ano da sua morte, 1916. Infelizmente, ele morreu antes desse planeta ser encontrado. E depois da sua morte, o seu irmão ele doou um telescópio para o observatório de Lowell. É um telescópio com 33 centímetros de abertura, e esse telescópio possuía também uma câmera. Então seria possível fotografar uma área bem grande do céu de uma só vez. Só que esse telescópio com essa câmera só foram funcionar em 1929. Então, eis que surge Clyde Tombaugh na nossa história. E quem era ele? Bom, o Clyde, ele gostava muito de construir telescópios, e ele gostava muito de gastar horas e horas observando o céu. Chegou um momento que ele estava desempregado, a sua família estava precisando de ajuda financeira, e ele foi procurar emprego. Onde? No observatório de Lowell. E estava nessa procura incessante por esse planeta, e eles precisavam de alguém que fosse uma pessoa que estivesse totalmente empenhada em passar horas e horas e horas observando o céu, analisando as placas fotográficas com muito cuidado, para então procurar esse planeta. Então, ele foi contratado, e o Clyde passava então as suas noites observando o céu, e durante o dia ele ficava analisando então essas placas fotográficas de uma grande região do céu. Então ele tentava procurar ali algum objeto que estivesse com sua posição deslocada, comparado com as estrelas que estariam fixas ali. E isso por quê? Porque em uma imagem é esperado, claro, que as estrelas ficassem fixas se você observasse, por exemplo, hoje e daqui uma semana. Então eles faziam observações com um intervalo de tempo, e eles percebiam se uma semana depois a imagem teria algum objeto que mexeu. Então hoje eu tirei uma imagem, os objetos estão aqui. Uma semana depois, será que algum objeto mexeu? Mas imagina, analisar cada pontinho na imagem era um trabalho bastante detalhado que o Clyde fez com bastante vigor. Assim, em 1930, o 9º planeta do nosso sistema solar foi encontrado por Clyde. E dentre os vários nomes sugeridos para o planeta, o escolhido foi Plutão, que é o deus romano do submundo. E um dos motivos que fizeram que escolhessem Plutão é por causa das suas iniciais, PL, que foi uma homenagem a Percival Lowell. É bonita essa história. Bom, e com a descoberta de Plutão, os cálculos foram refeitos, e a posição que o Lowell tinha calculado estava a 6 graus de diferença da real posição de Plutão, e a massa que o Lowell calculou não estava correta, né? A massa, nós sabemos que a massa de Plutão ela é bem menor que a Terra, menor até que a nossa Lua, então esses cálculos eles estavam errados. E, no entanto, por ser massa tão pequena, ele não causaria nessa perturbação em Urano e Netuno como eles pensavam também lá no passado. E hoje sabemos também que, infelizmente para alguns, Plutão não é mais planeta, e sim um planeta não. Isso não significa que ele seja um planeta pequenininho, porque ele nem é planeta mais. Porque um corpo, para ser planeta, além de ser esférico, orbitar uma estrela, não sendo um satélite, ele precisa ter sua órbita limpa. E nós sabemos que Plutão tem vários corpos menores na sua órbita ao redor do Sol. Então, não é classificado mais como planeta, e sim planeta não. E além da descoberta de Plutão, o Observatório
de Lowell, ele também foi um cenário de outras descobertas bastante interessantes, como, por exemplo, as primeiras observações de que o universo está se expandindo, os anéis de Urano, a atmosfera de Plutão, e a missão Apollo utilizou o observatório para fazer um mapeamento da Lua também. E o observatório de Lowell ele está ativo até hoje, e lá nós temos o telescópio refrator Clark de 61 centímetros, que é utilizado para educação com o público. Ainda tem lá o telescópio de 33 centímetros, que foi utilizado na descoberta de Plutão. Tem também mais 4 telescópios que estão espalhados ali na região de Flagstaff, que são dedicados à pesquisa científica. O Observatório de Lowell também tem uma parceria com o Discovery Channel, então eles construíram um telescópio bem grandinho, com um espelho de 4,3 metros de diâmetro, que chama Discovery Channel Telescope. E também esse telescópio tem uma parceria com algumas universidades, assim, possibilitando o trabalho científico também nesse próprio telescópio. E além disso, o local ele conta com alguns museus, onde eles guardam várias imagens e vários instrumentos históricos, né? Tanto dessas descobertas, de todos esses trabalhos maravilhosos que aconteceram ali no observatório. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história ao redor dessa grande figura, né, o Percival Lowell. Espero nos próximos vídeos contar um pouquinho mais de história da astronomia para vocês. Lembrando agora que você pode ser membro aqui do canal, clicando no botãozinho Seja Membro. E como diz o Henrique, ter direito a várias regalias. Eu não consegui me dar certo. E se você curtiu, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta aqui o que você achou, se alguma coisa, algum fato que você conhece sobre essa história que eu não mencionei aqui, conta, vamos conversar, vamos discutir. Eu também gosto, quando eu gravo vídeo, eu também gosto de aprender bastante aqui com os comentários também, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.